Então, falar um pouquinho mais, né? Sobre que a gente já falou um pouquinho disso. E, né, diferentes modelos reduzidos, diferentes relações de dispersão. Então, diferentes modelos de Boussinesq, né? Então, diferentes modelos aqui. Isso aqui significa, no nosso caso, modelos, chamar assim, tipo. Boussinesq, todos assintoticamente equivalentes no sentido de alfa e beta, mas que tem, né, para ondas longas e tal, tem relação de dispersão diferente. Então, deixa eu mostrar algumas coisinhas, para depois mostrar uma outra que é bastante interessante e mais recente. Então, deixa eu ver se eu escolho aqui. Não sei se vou mostrar todas as notas, mas deixa eu escolher alguns. Vou começar com isso aqui. Tá, onde o tio era aquela velocidade no fundo. Né? Se a gente linearizar, fizer o alfa igual a zero, né? Mas deixar o beta, então vamos lembrar aqui o seguinte, diferentes modelos de resíduos, diferentes relações de dispersão, mas a gente sabe o seguinte, que ômega ao quadrado, qual é a relação de todas elas com a relação de dispersão mãe, das equações mãe linearizadas. Em outras palavras, essa aqui é a relação de dispersão completa da teoria do potencial linear, a que eu pedi para vocês reproduzirem na lista, se não me falhar a memória, que é basicamente repetir, só, né, forçar vocês a repetirem o que eu fiz em sala em termos dimensionais, que permitiu a gente calcular a velocidade de águas rasas, raiz de GH, mostrar que tsunami viaja com velocidade de avião, blá blá blá. Aqui a velocidade de águas rasas é 1. Está normalizada, de cabeça. Tangente pequena, K raiz de beta, K2, ômega sobre K, mais ou menos 1. Certo? Então, normalizei a velocidade de águas rasas, ou seja, de ondas longas. Então, escrevendo assim, a velocidade, a onda que anda de forma mais rápida é 1. As ondas curtas, por dispersão, vão estar menor do que 1. Né? Então, a gente pega esse nosso modelo e vê bem qual o parentesco em termos de relação de dispersão, ou, muito interessante em alguns problemas, né, é velocidade de fase do modelo reduzido. Né? Então, tem várias maneiras de brincar com essas coisas, né, de jogar para lá, jogar para cá. Deixa eu contar algumas historinhas para vocês. Tá? Então, né, para a gente aprender umas coisas interessantes. Então, se a gente fizer a relação de dispersão desse carinha daqui, vai dar uma coisa do seguinte sentido. K2, né? Eu tenho aqui duas versões nas minhas notas. Agora não vou conferir para ver qual das duas, né? Fica vocês verificarem qual das duas que está, na verdade, com o valor certo. Não sei se eu fiz um errinho de conta, ou na verdade talvez seja a mesma coisa. Está só verificando. Então dá isso aqui. Por que que deu essa relação de Padé? Vou escrever isso aqui melhor, né? Tá? Vocês lembram que a relação de Padé é uma função racional em K, né? Que a relação de dispersão, né, é a relação entre a frequência espacial e a frequência temporal. Então, ou melhor, como a frequência temporal, ômega, depende da frequência espacial. Então aqui eu posso puxar esse K2 para fora
eu fico assim. E essa, em princípio, até também não é uma relação de dispersão de toda ruim, porque se eu escrever somente a velocidade de fase, eu vejo que quando K vai para infinito, eu tenho a velocidade constante para as frequências altas. Se fizer a expansão, que era aqui o ômega 2, tá? E se as anotações estão certas, vou ficar fazendo todas as contas, a gente tem isso aqui, que tem a ver, né, com a expansão. Todas elas, claro, vão dar certa expansão assintótica da tangente hiperbólica. Lembro vocês que quando a gente faz uma expansão desse tipo polinomial, quando aparece, por exemplo, tipo polinomial, em princípio já não é legal, porque se eu dividir aqui por K2 e depois até tirar a raiz, eu vou ter aqui um K, uma onda curta que vai fazer aqui ficar negativo, né? Tudo bem, é um modelo de ondas longas. Então, na verdade, eu não deveria ter K, mas na representação matemática, e eu falo que é um ótimo exemplo, sempre pensar, raciocinar essas coisas, pensando numa onda, em vez de ter a onda solitária, pensa na onda, no caso, né, uma gaussiana, que é a transformada de Fourier de uma gaussiana, então já imagina, já visualiza no domínio da frequência imediatamente aquela história, gordinha aqui, magrinha lá. Sabe o que eu estou dizendo, né? No domínio físico, uma gaussiana que é larga, tem não precisa ter altas frequências porque ela é suave, bem suave, lenta. Todas elas são suaves, mas varia lentamente. Então, em Fourier, ela é uma gaussiana com uma banda de frequências estreita, porque não precisa ativar frequências altas. Ao contrário, uma gaussiana no domínio físico estreita, varia rapidamente, por ela vai rapidamente, precisa ativar frequências altas para poder representá-la bem. Então, em Fourier, ela é uma gaussiana gordinha, porque tem uma banda de frequência efetiva larga. Frequência no sentido de número de ondas, espacial. Tá? Então, a gente vai ter sempre frequências. Então, se fosse fazer uma coisa com uma relação de dispersão dessa no computador, chega um momento que você vai ver ondas, inclusive, claro, com energia quase que desprezível, mas viajando no sentido contrário, e dependendo do método numérico que você estiver usando, você pode, inclusive, até ver instabilidades numéricas. E, inclusive, que a velocidade crescer com o K. Tá? Quando é assim, você vê que a velocidade não cresce com o K. Então, para contrastar isso aqui, deixa eu vir para cá, por exemplo, né, um sistema do tipo eta-t mais u de x igual a zero, u de t mais eta de x mais beta sub 3 e o xx igual a zero, esse daqui vai dar uma relação de dispersão ômega 2 igual a K2, 1 menos beta 3, K2. E esse aqui certamente não vai ser um bom sistema para resolver, principalmente no computador, porque a gente vai ver que velocidades vai ter problemas aqui com a troca de sinal. Deixa eu fazer para vocês o que eu falei, eu nunca fiz isso no curso de fluidos, mas até mesmo como a gente está gravando, para ter um pouco essa informação, não só para vocês, como para todo mundo, fazer um parênteses numa coisa que eu falei, porque eu acho isso bonito, eu acho bom, faz bem para a saúde, acho que também, inclusive, quem tem algum interesse em fazer matemática aplicada ou fazer EDPs, tem que ter uma noção, alguém vai fazer mais, outros menos, de coisas numéricas. Então, né, para ficar registrado, lembra que eu vou mostrar aqui, olha, como eu não tinha nenhuma derivada cruzada, eu fiquei com aproximação polinomial. Quando eu tenho derivada cruzada, eu fiquei com relação de Padê. Então, a gente faz uma coisa ultra simples, mas ridiculamente simples, mas que nem todo mundo vê, que é essa EDO daqui. Tá? Então, pensa que essa EDO
escalar. E se eu estivesse resolvendo um sistema, era só eu diagonalizar o sistema, seria para um dos autovalores. Tá? Então, essa EDO daqui já chama assim, né? Trivial. Vou resolver ela por dois métodos, os mais simples possíveis do universo. Euler progressivo e Euler retroativo. Euler, em outras palavras, explícito e Euler implícito. Tá? Então é por série de Taylor. Então a gente tem isso aqui. Isso aqui é o Euler explícito. Que eu olho implícito. Deixa eu fazer uma continha aqui rápida, vou fazer aqui. Então, rascunho, série de Taylor para ver se não errei o sinal. O que eu estou fazendo aqui eu estou escrevendo, como essa é a série de Taylor retroativa, eu volto no tempo. Então, é epsilon, y, n mais 1, menos delta t, porque eu estou voltando, f de y, n mais 1, tn mais 1, onde nesse caso daqui é para a... Eu já vou consertar, mas aí eu tenho que dizer para isso aqui, ó. É para dy dt igual a f de yt, tá? O resto eu joguei fora, né? Agora, como o meu f nesse problema daqui é lambda y, aí eu sempre vou me enrolar com esse sinal, mas eu acho que está certo, porque eu passo esse cara para lá e é isso aqui. Ok? Tá bom? Né? Para ver se eu não errei em conta. Agora, olha só. Né? Série de Taylor ridícula. Essa aqui é a série de Taylor indo para frente, essa aqui é a série de Taylor vindo para trás. Tá? Igualzinha, e dois métodos super simples, né? E usado. Olha implícito e olha explícito. Olha a diferença agora. O que eu vou mostrar para vocês é um pouco que fazer as coisas implícitas nesses modelos discretos lembra um pouco cruzar derivadas, quer dizer, misturar x e t nas nossas equações diferenciais. Por quê? Vamos ver já já. Então a pergunta é a seguinte, vamos pegar o Euler explícito, vou dividir aqui ao meio, ver se eu consigo fazer as duas continhas aqui. Então o Euler explícito, eu quero saber quais são as propriedades de estabilidade dele, certo? Para esse sistema daqui. Então, por exemplo, se o lambda, meu autovalor for imaginário, isso é um modelo oscilatório. Se ele tiver parte real positiva, cresce. Se tiver parte real negativa, decai no tempo, certo? E aí oscila se tiver parte imaginária ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, se eu for resolver esse modelo daqui no computador, o que o computador vai fazer para mim, para esse problema aqui que é ridiculamente fácil e muitas vezes na literatura de métodos numéricos chamado de o problema teste, the test problem, porque é o primeiro lugar para você testar seu método numérico, ver quais são as propriedades dele. Aí você vê o seguinte, olha, eu posso escrever que isso daqui é igual a 1 mais delta t lambda yn, fiz nada, e logo posso então escrever isso aqui. Fui voltando, resolvi meu problema discreto, certo? Saí da condição inicial e estou vendo como é que é a evolução no tempo. Então, olha só que coisa até interessante, mini aulinha de coisas numéricas. Então, eu sei que eu tenho, quer dizer, que a minha solução vai crescer ou não vai crescer, dependendo disso aqui que a gente chama de fator de amplificação. Então, se eu tiver uma solução que esse cara é real e negativo, para a solução não crescer, eu tenho que pedir que esse número aqui seja menor do que 1. Então, essa condição daqui, ó, já vou escrever isso aqui diferente. É a condição de estabilidade.
quando aí já estou permitindo, inclusive, o alto valor de ser positivo, seja o que for. Então, a condição de estabilidade desse método no plano complexo Z é um cara centrado, espera aí, não é mais, né? Em -1, assim, tá? Então, quando o alto valor com ΔT estiver aqui dentro, a solução decai e fora cresce. E nessa região daqui, que é alto valor positivo, é para crescer mesmo. Está todo mundo comigo ou está sendo rápido demais, né? Tá? Porque, apesar de ser simples também, não é para ficar com vergonha, porque eu estou indo rápido de propósito, para não perder muito tempo, mas enfim. Fala, não, peraí, repete isso aqui. Vamos agora para o outro lado. Para o outro lado, eu tenho agora que escrever isso aqui assim, ó. 1 menos ΔT. Agora você já sabe o que ΔT eu vou chamar de Z. 1 menos Z lambda n mais 1 é igual a lambda n. Certo? Então, fator de... Aqui é 1 menos Z lambda n. E aí faço a mesma coisa. Resolvi o problema discreto. Ele está aqui. Então, olha só. Olha só como é que o fator de amplificação é um P de Z sobre um Q de Z para D. Tá? E, nesse caso, a região de estabilidade desse carinha, eu pego aqui centrado em 1, um círculo centrado em 1, e a região onde o fator de amplificação é menor do que 1, que eu chamo de região de estabilidade, é fora, porque está 1 sobre. Tá? Então, olha só o que acontece. Dois casos muito parecidos. O fato de ter sido implícito fez com que eu tivesse aproximação de padê. Tem métodos que vão ter uma aproximação de padê aqui mais sofisticada. Essa aqui simplesmente é um polinômio de grau 0 e um polinômio de grau 1. Tá? E, então, já que está falando um pouquinho de numérico, em termos de amplificação, crescimento, então a gente vê o seguinte. Esse problema daqui, olha só o que a gente aprende com esse problema daqui. Essa EDO daqui, se eu tiver um alto valor, se eu quiser resolver essa EDO daqui com alto valor imaginário, com método de Euler implícito, mas se eu tiver um alto valor imaginário, Z está onde? Imaginário, porque o ΔT é simplesmente meu tempo discreto. O meu método vai ser instável, ele vai crescer, posso fazer o que eu quiser, ele vai crescer. Tá bom? E para problemas imaginários tem uma regra que é melhor que essas duas, que é a regra do trapézio. Mas como o curso não é numérico, não vou falar, tá? Mas você já pode imaginar o que é. É uma média dos dois. Esse daqui, se eu tiver um alto valor imaginário, o que ele faz? Essa dinâmica discreta. Se eu tiver agora, porque o fator de amplificação é diferente, aqui, na verdade, é um polinômio, o fator de amplificação, e aqui é uma aproximação de padê. Consequência, né, que nesse caso daqui, se eu tiver um alto valor imaginário, tiver um problema puramente oscilatório, a dinâmica discreta vai ter amortecimento. Leitura rápida já de vocês ou não? Por que amortecimento? Porque qualquer ponto que eu tiver aqui no eixo imaginário está na região em que o fator de amplificação é menor do que 1. O nome fator de amplificação menor do que 1 é um abuso de linguagem, mas matemático sabe, na verdade é um fator de contração. Então, vai ter um amortecimento numérico, espúrio. Tá? E aqui dentro dessa região que é maior que 1, dentro da região aqui cresce. Tá? Então, vocês veem que a aproximação de padê deu propriedades interessantes, boas, para essa dinâmica. E se eu tivesse a regra do trapézio, eu teria aqui um polinômio de grau 1, e eu vou só contar para vocês o que a regra do trapézio faz. Na verdade, é uma média dos dois, que é como integrar pela regra do trapézio, e ela faz com que esse bordo daqui, ou seja, onde o fator de amplificação é exatamente 1, seja exatamente no eixo imaginário. Então um alto valor imaginário vai oscilar corretamente a solução sem nem crescer, porque não é maior do que 1, nem decair, porque não é menor do que 1. Então não tem nem
crescimento espúrio, nem amortecimento espúrio. Tá? E aí, então, a gente está vendo, isso é só uma coisinha rápida, simplesmente para mostrar que não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, mas é uma curiosidade, sabe? Que a gente, ao misturar aqui as derivadas, a gente faz uma coisa semelhante, que a aproximação de Padê faz um pouco esse controle para frequências altas. Frequências altas em que sentido? Espacial. Ali o lambda, como vocês já sabem, alto valor está associado a frequências temporais, porque a solução desse cara daqui é o quê? É elevado a I lambda t. Quer dizer, se o lambda for, imaginário, né? I ômega. Aí dá a mesma coisa, tá? Vocês estão exercitando tudo isso. Então vamos lá. Então, baseado nisso, em vez de fazer mais umas continhas no exemplo das notas, eu quero fazer uma coisa que eu acho que eu deixei na Xerox, até um artigo já 2006, que foi meu primeiro aluno, que foi orientador de mestrado do Luiz, que é o Juan Carlos, que num dos artigos a gente fez o seguinte, entre outras coisas, né, motivado por outras coisas, mas a gente usou uma ideia. Então, deixa eu botar aqui para ver caso quem quiser, mas quem quiser até baixa da minha página, né? Então o nome do artigo é o seguinte. Mas o que eu vou mostrar é um truque simples. Na verdade, mais adiante, se tiver tempo, eu vou dizer algumas coisas para vocês. Hoje vou começar talvez a fazer um pouquinho o exercício de a teoria de ondas sobre fundo variável, né? E esse artigo, na verdade, que a gente está interessado em fazer coisas numéricas com fundo variável. Então, Improved Boussinesq Type Equations, esse é o título do artigo. For highly variable depth. E eu tá? E a gente usou uma ideia que aparecia, já sabia um pouquinho dela, aparecendo primeira vez que eu vou falar foi através do Jerry Bona, mas na verdade quem eu acho que teve essa ideia, que é uma ideia, assim, das ideias super simples, realmente, né, a expressão do tipo que a gente usa em português de ovo de Colombo, né, para fazer o ovinho ficar em pé, dar uma pequena né, amassadinha, e que funciona muito bem, inclusive, para fundos variáveis. Então, o que a gente usou nesse artigo foi uma ideia de um engenheiro, Nogo, em um artigo de 93, que é citado aqui. E o Nogo fez o seguinte, assim, a ideia eu acho genial, porque é simples, faz um truque meio padê, mas motivado também com a motivação física, e que foi usado, né, em vários lugares, inclusive no nosso caso com fundo variável. Depois eu conto um pouquinho para vocês como é que a gente, né, vocês vão começar a aprender algumas coisas de fundo variável, como é que a gente lidou, para a gente também funcionou muito bem. Então ele fez o seguinte, no caso dele ele começa com fundo plano. Então pega a teoria do potencial linear, a gente tem aqui a nossa onda, então vamos pensar em teoria do potencial linear, não, perdão. Começa a teoria do potencial fracamente, não linear, fracamente dispersiva, tá? Ou seja, alfa e beta, tá? E aí faz exatamente, repete, né? Então o que a gente aprende do Nogo nesse curso para vocês, fala assim, pô, mas é isso que a coisa do Nogo, depois ele brincou um pouco mais, mas a ideia, vocês entendem agora em um minuto. Ele fez o seguinte, ele falou, eu estou interessado, né? A gente está interessado na onda, né? Esse é o cara, talvez, que a maioria de nós que estudam ondas está interessado, porque é a onda, então é o eta.
E o potencial, que é a velocidade para montar o sistema e tal, a gente viu ali, ó, no começo da aula já botei ali útil, velocidade no fundo, e já falei também de velocidade média, que é o que o Boussinesq fez. As duas são legítimas. A no fundo, quer dizer, vamos pensar do Boussinesq primeiro, em termos de história. Boussinesq pensou, poxa, águas rasas, então não varia muito, em vez de pensar em ondas longas, que está a mesma coisa. Águas rasas não varia então muito na direção vertical a velocidade, vou usar a média, porque com isso, se eu tomo uma média na vertical, é uma forma de quê? De remover uma dimensão do problema e simplificá-lo, certo? A gente viu que, na verdade, é uma das várias maneiras de fazer e que a maneira que sai, primeira que sai natural é com a velocidade no fundo, o útil. E depois a gente vai e faz uma troca de variáveis com os mesmos truques, alfa, beta, bababá, de empresta daqui, pega dali o termo que eu chamo lixo, que é o termo de truncamento. Eu escrevo da mesma maneira sempre Ozão de alfa ao quadrado, alfa beta, beta ao quadrado, mas na verdade ele vai mudando de cara conforme eu vou jogando cara para lá e mudando, trocando derivadas, né? Então, talvez eu vou contar uma coisinha antes talvez do Nogo, talvez até antes do Nogo, algumas pessoas, para melhorar o sistema, para melhorar a sua relação de dispersão, para controlar a velocidade, que eles faziam o seguinte, muitas vezes de forma ad hoc, ou seja, de forma um pouco artificial, eles botavam um termo, somavam, extraíam um termo, quando tivesse pegado um termo emprestado do nada, botasse e aí jogava a diferença no lixo. De certa maneira, você pode manipular suas equações a nível de ordem alfa ao quadrado, beta ao quadrado e tal, e não muda nada. E com isso, massageá-la para ter melhores propriedades de dispersivas. Tá? Mas aí o Nogo fez de uma maneira que eu acho mais interessante, que ela é matematicamente correta, claro. A outra, a princípio, também é, porque você está pegando derivada como se estivesse pegando emprestada coisa do lixo, ou jogando no lixo, por aí vai, e não mudando a ordem do lixo. Mas a do Nogo é interessante porque também tem uma interpretação física. Então ele diz o seguinte, olha, eu imagino que ele pensou algo assim. Você vê, e a melhor maneira de eu vender, pelo menos a ideia dele para vocês. Olha, vimos um modelo com a velocidade média e vimos um modelo com a velocidade no fundo. Então, na verdade, será que importa muito aonde que eu estou medindo a minha velocidade? Porque, na verdade, eu estou interessado mesmo no perfil da onda. Então, o Nogo falou o seguinte, imagino, deixa eu deixar isso livre. Aonde que eu vou medir a velocidade, ou seja, aonde que eu vou medir o meu potencial que eu vou depois tirar a velocidade. E olha as consequências. Facílimo, é só isso. E as consequências são lindas. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, está aqui, francamente, não linear. Então, pensa o seguinte. Vou agora escrever o seguinte, vou chamar de U de xt, a velocidade. Então, como é para fundo plano, eu estou mudando um pouco aqui a anotação do artigo, porque a gente tinha aplicação conforme, blá, blá, blá. Depois eu conto talvez um pouquinho isso para vocês. Isso aqui é igual... Ó, deixa eu escrever e vamos ver se vocês já conseguem adivinhar só pela anotação. Que então é útil, xx. O que o Nogo está fazendo, ele usou Z0, mas não importa, tá? Podia chamar talvez de Y0, mas é porque ele pegou um nível Y igual a Z0. Deixa eu ver se a gente botou agora na superfície ou no fundo é 0 mais 1. Então é isso mesmo, o 0 está aqui embaixo. Tá? Então ele pegou e falou assim, deixa eu ver qual é o impacto, qual é a consequência de eu usar o potencial num nível Z0 qualquer. Então, isso aqui é o seguinte, na hora que a gente vai expandir as equações, tudo como a gente fez até agora, você vai expandir as equações, na hora de pegar uma velocidade, lembra que a gente trocou o útil pela velocidade média? Agora o que a gente está fazendo, vai fazer um truque parecido, vai inverter essa brincadeira, só que em vez de inverter para a velocidade média, vai inverter esse cara para a velocidade Uzinho,
que é numa certa altura, qualquer Z0, deixa o Z0 lá quieto. Tá? Se fizer isso, é conta igualzinha. Esse aqui é o pulo do gato do Nogo e deixa eu escrever como é que sai a equação de Boussinesq fazendo isso. Tá? Então, depois fazer contas igual a antes, né? Fazer contas igual ao que fizemos. Para obter o seguinte, eta de t mais 1 mais eta alfa u de x mais beta sobre 2 z0 ao quadrado menos 1/3 u xx x, nem precisava dessa coisa aqui, porque isso aqui eu estava fazendo caso, estou copiando o artigo com fundo variável, então não tem fundo. E aqui u de t mais eta de x mais alfa u x mais beta sobre 2 z0 ao quadrado menos 1 uta uxxt igual a 0. Tá? Então, está aqui mais uma equação de Boussinesq. Lembra que eu falei que tinha infinitas? E aqui está mais claro que tem infinitas. Você pode botar o Z0 do fundo até o topo. Tá? Aí começam umas observações interessantes. Primeira observação, que é uma coisa que é matematicamente bonitinho. Eu não tenho intuição, mas é interessante que... Deixa eu te dizer uma coisinha, então. Né, porque vai ter a ver também com um comentário que eu vou fazer. Uma coisa interessante é que o Z0, o fato de escolher uma certa profundidade, está afetando, se a gente pensar em ADPs, está afetando aqui o termo dispersivo. Certo? Então, Z0, conforme eu mexo no Z0, agora matematicamente pensando, esquece um pouco o que a gente fez fluido, né? Eu mexo com o termo dispersivo da ADP. Agora, voltando à aplicação e de onde a gente veio. Se eu fizer Z0 ao quadrado igual a 1/3, tá? Eu mato esse cara, aqui vai dar, acho que 1 sobre 3, vai dar beta sobre 6, eu obtenho Boussinesq, que eu vou chamar de Boussinesq clássica, claro que adimensional. Então, é bonitinho, é curioso, é bacana, eu acho mais que bonitinho, de que botar a velocidade na profundidade raiz de 1/3 é a mesma coisa, matematicamente falando, que fazer a média na vertical. Eu não tenho intuição para isso. Eu vejo que acontece, é trivial de ver que acontece. Por que é um raiz de 1/3? Não sei. Né? Então, já é a primeira coisa interessante, que usar Z0 igual a raiz de 1/3, a gente tem a IDP clássica, né? que é com velocidade média. E aí a gente faz relação de dispersão dessas equações, então observação 2, tá? Relação de dispersão nos dá isso aqui, C2, que é ômega 2 sobre K2, igual a 1 menos beta sobre 2
Então, temos aqui uma relação de padê a um parâmetro, Z0. Tá certo? Então, aqui, de fato, é um polinômio quadrático, a gente já tinha visto ali e tal, e você pode brincar com isso. E aí, eu vou escrever aqui embaixo o seguinte, que a gente chamou, porque vinha de outros artigos, que era assim um pouco, o pessoal agregava termos, tal, um pouco para calibrar com respeito a essa velocidade daqui, antes do truque do Nuogo, que eu falo agregar, um pouco botar um termo de ordem equivalente ao truncamento, meio que prega emprestado daqui ali, para meio que calibrar o teu sistema, o teu modelo reduzido, com essa expressão que eu vou escrever aqui, que é o seguinte, que é a expressão de Airy. Eu já falei para vocês da onda de Airy, né, que é aquela onda com rabicho, função especial, que sai do problema dispersivo, é como se fosse a teoria do potencial linear, exatamente. E que se você fizer a KDV linear, também aparece a função de Airy. Tá? Já acho que está nas minhas notas, eu devo contar isso para vocês, ou hoje ou depois um pouquinho. E aí, se eu fizer isso aqui, ó, então quando eu escrever isso aqui, já vai fazer também a leitura para vocês do que eu estou fazendo está imediata. Vou colocar a relação de dispersão do modelo completo e vou expandir ele para a gente poder fazer uma leitura aqui. Para eu poder contar a história para vocês, né? Tá? Então, essa daqui é a chamada velocidade de fase da onda de Airy, né? Que é a velocidade de fase da teoria do potencial linear, que é a onda que vai ser, você bota uma gaussiana e forma aquele rabicho que eu desenhei. Então, a pergunta que a gente pode fazer agora é, ok, então que a pergunta já é feita no artigo do Nogo, que valores de Z0 eu vou escolher, eu quero escolher. Então, você pode pensar de diversas maneiras. Deixa eu ver se eu acho o valor aqui no artigo, já que eu marquei com caneta. Esse aqui tem uma página repetida? Tem. Esse grampo aqui está me atrapalhando. Tá, então a gente pode pensar o seguinte. Então, escolher o melhor Z0. Como? Tá? Então, isso pode ser respondido de diversas maneiras. Depende um pouco do que você quer fazer. Então, opções. Bem, A. Já falei. É 0 igual a 1/3, porque dá a clássica. Certo? Uma outra opção. Z0 igual a 1/5,
olha só, Z0 até raiz de 1/5, a gente vai até essa casa daqui. Ou seja, essa expansão daqui, né, a gente pode expandi-la. E se você pegar Z0 igual a raiz de Z0 ao quadrado igual a 1/5, raiz de 1/5, a gente vem até aqui igual. Então, apesar do modelo ser um modelo que era até primeira ordem alfa, primeira ordem em beta, a gente aqui, ó, raiz de beta ao quadrado é beta ao quadrado. A aproximação de Padé ganha um termo a mais para você. Tá? Interessantemente, isso é uma curiosidade, mas na hora que você vai fazer alguns cálculos e tal, e mais com ondas, com topografia, era uma curiosidade em tê-lo, mas não te ajuda muito. A gente não era interessante. Uma outra opção, que em alguns artigos Jerry Bono até usa, aonde eu sei e me lembro, é que, vou botar assim, deixa eu escrever assim, depois a gente já discute, dispersão igual, melhor botar assim, como é que eu escrevo? Termo diferencial de dispersão igual só que fazendo uma troca, né? Então, né, não vou escrever isso tudo, mas deixa eu explicar para vocês o que é. Se botar aqui, que é basicamente o seguinte, aqui os termos de dispersão estão diferentes, inclusive com valores diferentes. Então, você pode fazer as trocas de derivadas e coisa e tal. Então, para você... deixa eu contar a seguinte história. Talvez eu deixe contar a seguinte história, que é a outra que eu queria falar, e talvez eu fale aqui. Tem um artigo do Jerry Bono, eu esqueço com um colaborador, não sei se é a ex-aluna dele, a Min Chen, dúvida, e que eles chamavam do ABCD Paper. O título não necessariamente fala assim, que eles fazem o seguinte: eles pegam a equação de dispersão e no termo de dispersão é como se no andar de cima e no andar de baixo, tá, você tivesse um termo para... Agora eu teria que olhar o paper para ver, não me lembro se é em U ou eta, mas são termos, você tem dois termos de dispersão em cima, dois termos de dispersão embaixo. Se não me falha a memória, um é xxx e o outro é xxt, em vez de ser para eta, porque você pode, em vez de ser U e eta, porque você pode trocar. E aí eles chamam o coeficiente em frente de cada termo dispersivo, um de A, o outro de B, e embaixo de C e de D. E aí faz a análise funcional, vendo para que valores, que regimes, intervalos de A, B, C e D, um pouco costura, consegue ter propriedades boas em termos de existência e o problema está bem posto e por aí vai. Tá? E depois tem um outro artigo também, aí que talvez seja outro artigo que é com a Min Chen, que eles também fazem um método numérico e provam coisas, e na verdade um truque que eles fazem, então imagina se a gente tivesse aqui o x ou o t, é o seguinte, né, em vez de aqui ter x, vamos imaginar para esse caso daqui, imagina que você puxa esse termo, o truque que eles fazem para fazer análise funcional é o seguinte, imagina que você junta esse termo daqui com esse termo daqui. Tá? Eu vou só falar, se não ficar claro eu escrevo. E aí eu fico com um operador que é 1 mais isso daqui, xxx, agindo sobre U de t. Certo? E esse operador é como se fosse mais ou menos de uma dimensão, 1 mais, digamos assim, um laplaciano. Ou a menos, tá? E aí você inverte esse cara e escreve essa equação como uma equação íntegro diferencial. E aí prova coisas. Então, e até ele usa isso como método numérico. Então, se você tem esses operadores iguais em cima e embaixo, na verdade a inversão é feita da mesma maneira e facilita toda a tua análise. Então,
com o caso 2/3, esquecendo alguns detalhes aqui, talvez tenha que botar isso aqui no tempo, esse valor 2/3 é um valor que facilita a análise funcional para alguns casos. E, por fim, tem um caso D, que é o seguinte, que é o que o Nogo fez. Como é que o Nogo escolheu o Z0 dele? Então, a primeira notícia é que esse truque da profundidade intermediária te dá essa liberdade de ter várias relações de padê. Aí você brinca com esses valores, tem um que te dá um termo a mais na série de Taylor, isso não é lá grandes vantagens, ter esse que você fica com os mesmos operadores mais fáceis de inverter, blá blá, é uma vantagem para provar coisas, mas para o que o Nogo queria e para o que eu e o Juan Carlos queríamos, que era estudar ondas sobre topografia e a velocidade de fase era importante, o Nogo fez o seguinte, ele pediu que o erro, não, ele pediu de fazer o seguinte, ele minimizou o erro da velocidade de fase em uma banda, talvez é melhor dizer assim, é um intervalo, mas é a mesma coisa, em uma banda de 0 raiz de beta K estrela. E ele minimizou isso aqui em mínimos quadrados, L2. Tá? Então ele fez o seguinte, ele tem essa velocidade aqui, que seria a velocidade para as equações mães, que geraram as outras, né, da qual a gente extraiu, no caso linear, então minimizou o erro de velocidade de fase, então na teoria linear. Então ele fez o seguinte, ele falou assim, olha, essa é a minha velocidade de fase para o meu modelo Boost-Cinética em termos de Z0. Então, para uma certa banda de frequência espacial, ele botou de 0 até raiz de beta K estrela, sei lá, 5, mas com raiz de beta, né, esqueci qual foi o valor que ele usou, enfim. E aí, acho que está normalizado, então nem importou, ele chama isso aqui como uma variável só exatamente. Aí ele minimiza, na verdade a diferença em L2 entre essa fórmula e essa daqui. Tá? E daí surgiu o número 0,469. Então, o interessante é que, basicamente, no Nogo, é que você tem um gráfico. Aqui tem a velocidade de fase, a gente tem esse gráfico aqui para eu fazer uma caricatura correta. Tá bom. E aí ele vê o seguinte. Não, esse aqui é o erro. Né? E aí ele vê o seguinte. A curva que tem no gráfico, as coisas é mais ou menos uma coisa assim, ó. Isso aqui é para o 1/3, né? Z0 igual a raiz de 1/3. Aí tem um outro, que a gente está aqui no gráfico com bolinhas, que faz uma curva mais ou menos assim. 1/5. Então, o 1/5 é um pouquinho melhor do que 1/3. E aí, o dos mínimos quadrados faz uma coisinha assim. Tá? Então, o erro nessa banda de frequência aqui, por exemplo, o erro é muito menor em termos da velocidade de fase do modelo truncado e do modelo completo. E no problema que a gente está estudando com o Juan Carlos, que é um problema, depois eu conto um pouquinho mais, vai depender um pouco do tempo para fazer um material no final do curso, que é um problema de pesquisa que é nosso de interação de ondas com topografia, tinha um mecanismo de difusão aparente, um modelo que não tem difusão, que era quando a onda interagia com a topografia como se fosse um filtro, de que filtrava parte da energia,
e depois a gente fazia também um problema de reconstruir a onda por reversão temporal e com a topografia. E a gente viu que esse valor daqui era o que também dava melhor resultado para a gente. E num artigo com outros 2 colaboradores, por acaso, de certa maneira, por acidente, a gente descobriu o valor exato desse número, brincando com uma KdV efetiva para topografia periódica, que eu vou começar a contar para vocês agora, daqui a pouquinho, um problema que não vai dar para acabar hoje, mas que é de um artigo que foi o primeiro que eu li até na minha tese, que é como é que você estuda ondas sobre topografia periódica, para vocês aprenderem um pouquinho de análise de múltiplas escalas. E aí apareceu nesse artigo, nessa conta, esse número daqui, quase que por acidente, quando a gente bota na calculadora, dá esse valor. E, de novo, também nenhuma intuição, mas para essa profundidade daqui, você minimiza o erro em L2 da velocidade de fase e, para alguns problemas, isso é bastante interessante. Então, no artigo, a gente mostra gráficos, por exemplo, deixa eu ver se, acho que como vocês são poucos, eu posso me aproximar de vocês e mostrar, cadê aqui? Então, deixa eu ver, na câmera talvez não vai pegar, mas talvez, deixa eu chegar perto de vocês. Então, isso aqui é a onda de Airy, isso aqui é a onda de Airy em curva... Isso aqui é a onda de Airy, isso aqui é porque a condição não era perfeitamente para a direita. Mas isso aqui é a onda de Airy do modelo completo e em pontilhado é a onda de Airy do modelo truncado e o caso é fundo plano e o caso pontilhado aqui é Boussinesq clássico. Tá? Então, o que a gente vê aqui? O que a gente aprende a ver nessa figura? A parte aqui da frente da onda de Airy é dominada por que tipo de onda, se eu pensar em termos de Fourier? Ondas longas, certo? Porque são as ondas que viajam com velocidade mais rápida e a dispersão é menor para as ondas longas. Na verdade, as ondas curtas, em termos de Fourier, são as que vão ficando para trás com a velocidade mais curta. E aí, olha só, então a gente vai vendo que, ó, aqui as duas curvas batem muito bem, começam a desalinhar e no final tem esse pontilhado que mostra que as frequências altas do modelo truncado viajam ainda mais devagar do que as frequências altas do modelo completo. Tá? E aqui aquele gráfico diz ali, eu fiz a mão, diz um pouco isso. Conforme o K vai aumentando, as duas curvas, quer dizer, o erro aumenta, o erro da velocidade de fase aumenta. Então, resolvendo no computador, correspondeu a isso. Quando a gente usa a profundidade que o Nogo recomenda por usar mínimos quadrados, né? Olha o que acontece. Tudo igualzinho. Quase com uma poeirinha aqui de nada de diferença, mas então basicamente a banda de frequência que é, de novo, é um pouco que eu pedi para vocês fazerem e a gente não fez um pouco até por falta enfim, porque a gente, talvez até preguiça, posso dizer, mas enfim, apesar que preguiça não é uma boa palavra, aqui tem um pouquinho uma componente indo para a direita e outra para a esquerda. Eu pedi para vocês também pensar um pouco, caso dispersivo, como fazer tudo indo para a direita, né? Então isso aqui é que vai para a direita e tem uma coisinha que sobrou e foi para a esquerda. E que é um pouco miniatura disso. Mas olha só, com o fato simplesmente de ajustar a melhor dispersão pelo parâmetro do Nogo, já uma curva caiu quase que em cima da outra. Então, e a técnica, quer dizer, o que vocês aprenderam hoje dessa técnica? Na verdade, que é um truque muito simples, que é simplesmente avaliar num outro ponto que afeta a aproximação de padrão e tem todo esse impacto. Então, um truque que eu acho muito legal. E olha, de 93, quer dizer, cientificamente falando, e para a simplicidade do truque, é muito recente. Né? Há 20 anos atrás, uma coisa por que não foi descoberto antes. Né? Então, esse é o truque do Nuogo. E tem outras coisas que
a isso eu pedi para vocês fazerem na lista, e por um caso, e num caso que não é difícil, que só para agora para motivar vocês ainda mais para a lista, que é o seguinte: o que eu posso fazer ainda melhor do que isso? Pelo menos no problema linear, no problema fracamente não linear, já começa a complicar um pouco, a gente até já fiz também com um aluno, e se for fortemente não linear, aí complica bastante, mas no problema linear, né, já que isso aqui é tudo linear, né, no problema linear, o que eu posso fazer ainda para ser melhor do que isso? Para ser exatamente isso. Tem como eu fazer isso aqui de forma exata? Para o problema linear? A resposta tem, é sim, e está na lista de vocês, que é quando eu peço para vocês fazerem, não é isso que eu pedi, minha memória começando tanta coisa na cabeça, mas acho que eu pedi, não sei se eu usei esse nome, sabe? Eu não pedi para vocês na lista, no ponto, fazer o operador Dirichlet-Neumann, que é dado Dirichlet, me devolve dados de Neumann, simplesmente escrevendo em termos de Fourier, não é isso? Tá? Vocês vão ver, fazendo em Fourier, montando as coisas, vocês conseguem fazer isso e aí tem que relacionar isso, por exemplo, transformar de Hilbert, se for, eu mandei fazer para fundo infinito, que é mais simples. Para que depois que vocês aprenderem a fazer para fundo infinito, o que eu estou falando agora para fundo infinito não seria muito difícil. Mas então, existe uma maneira de eu fazer um modelo reduzido, que é a equação de Boussinesq, em que, em vez de ter isso aqui, que vocês já viram que é muito bom, eu vou ter isso aqui de forma exata. O preço que eu pago é que, na minha equação de Boussinesq, eu vou ter um termo não local, que no caso de vocês seria essa integral de Hilbert. Tá? Transformada de Hilbert. É o preço que você paga, mas enfim, é um preço bem razoável e bastante interessante, e tem alguns modelos que usam isso. Tá? Então, tudo isso é brincando com relação de dispersão, e quem brinca com relação de dispersão está brincando com várias coisas, tanto do ponto de vista da aplicação, como do ponto de vista matemático. Eu acho que isso ficou claro, né? Tanto pouco como as coisas se distribuem em Fourier, como velocidade de fase, enfim. E cada um tem as suas vantagens e desvantagens. O último comentário que eu falei antes de começar, vamos ver se vai dar tempo de começar o problema periódico, talvez dê, só para começar. O último comentário que eu queria fazer é o seguinte, que eu já comentei, né, mas eu queria comentar de novo. Então, nós já vimos o seguinte, né? Então, qual era, cadê a... Não, deixa eu escrever assim. Não? Então a gente tem a KDV, então a gente já viu que esse termo de Burgers, né, o que acontece quando ele briga com esse termo de dispersão? Então, esse aqui vai tentar fazer a onda quebrar, né? Esse aqui faz com que uma onda viajando faça isso, forme um choque, e esse termo daqui faz com que uma onda, quando viaje, forma um rabo dispersivo. E, na verdade, a briga desses dois, né, esse aqui fazendo uma coisa meio que ir para frente, esse aqui fazendo ir para trás, você tem a onda solitária, que é a onda viajante. E só como um comentário, tem nos livros, eu não vou apresentar o detalhe, já em alguns casos dei dicas para fazer isso em lista, dessa vez eu não fiz, resolvi fazer outras coisas, é que nesse caso linear aqui, dá para resolver esse problema em Fourier, então, usando Fourier, dá para escrever a solução da seguinte maneira.
Tá? Então, usando o Fourier, que é o quê? Se você quiser resolver isso aqui é o quê? A KDV linear. Tá? Então, se você quiser resolver a KDV linear, uma maneira de fazer isso é você pega a relação de dispersão, que vai dar um polinômio cúbico, certo? Isso aqui vai me dar um K, isso aqui vai me dar um K ao cubo. Coloca dentro da tua representação de Fourier, e aí tem as trocas variáveis, identificando que isso tem a ver com a função de Airy, tem um malabarismo a se fazer e tal, para se reescrever tudo e somar e ficar com essa cara daqui. Então, fatos para vocês. Então, tem livros que mostram isso. O do Witham indica um pouquinho. Tem um que é o livro do Johnson, acho que é Drazen e Johnson, na verdade, dos autores que também mostra isso. É Drazen e Johnson, ou Johnson e Drazen, deve ser Drazen e Johnson por causa que eu acho que mostra isso. E que aí a gente vê a solução dessa forma e que a gente enxerga ela e que vale a pena a gente comentar só para ter noção sem fazer todos os detalhes. Primeiro, isso aqui é a função de Airy. Nesse caso é o núcleo de Airy. Né? Epsilon é o termo aqui de dispersão. Tá? Então, alguns exercícios, alguns deles não muito triviais, tem que usar análise assintótica. Uma é que o kernel de Airy, conforme o tempo passa, ele se comporta exatamente como isso aqui. Isso aqui é a onda de Airy. Então, no Witham tem alguns passos, mas tem que, na verdade, olhar os detalhes mesmo num livro de análise assintótica, isso tem alguns livros de assintótica, que mostra que a função de Airy para frente da onda decai exponencialmente e para o rabo ela tem uma cara quase que monocromática, no sentido que quando a gente fala em monocromático em ondas, significa de uma única frequência, é quase como se fosse um seno de uma certa frequência que é abatido, ou seja, vai decaindo, porque é multiplicado por uma coisa que decai algebricamente no tempo. Então você faz a análise assintótica dessa cara. E então você vê que é justamente... E outra coisa, que esse núcleo daqui, também não é de todo trivial de mostrar, mas que esse núcleo daqui tem massa total 1. Então, quando o epsilon vai para zero, isso aqui funciona como uma função delta, me dando o dado inicial. Tá? E, conforme o tempo passa, esse núcleo vai ficando assim e justamente fazendo com que o F vá gerando esse rabo na solução. Tá? Então, o que é lindo, de novo, batendo na mesma tecla, mas porque é lindo, é que esse mecanismo linear para a formação do rabo oscilatório tipo Airy, que é esse rabo que eu mostrei para vocês na computação, basicamente é formado por esse mecanismo, analiticamente pensando. Isso aqui vai ser, para KDV, contrabalanceado muito bem pela não linearidade que faz a onda querer quebrar para frente, gerando a onda solitária. Tá? Agora, a onda solitária que surge e que, não sei se está escrito nas notas, que é secante ao quadrado. Achei que tivesse algum lugar, mas não estou achando agora. Ah, está aqui. Então, para KDV, nós temos a seguinte solução. Tá, então, está aqui minha onda solitária, que a cara dela é uma função com forma de chapéu suave, ou sino, em inglês, né, você fala bell-shaped function, né? A gaussiana é assim, e por aí vai. Então, um alerta, né, que essa onda daqui é uma onda viajante para KDV, se e somente se você der o dado inicial, essa secante hiperbólica, mas com algumas coisas ajustadas. E entre outras, é que esses parâmetros aqui, é um parâmetro que um pouco controla a largura dela e que vai controlar a velocidade também,
tem que estar calibrado com respeito à amplitude. Se você botar uma secante hiperbólica que não é certinha, ajustada à altura com largura, ela se decompõe, até muitas vezes em outras ondas solitárias, mas ela vai se decompor e vai ter radiação, como se fala. Radiação é isso aqui. Vai formar um rabo oscilatório. Por quê? Porque a dispersão não está perfeitamente calibrada para combater a não linearidade e vice-versa. Tá? Então, isso é uma coisa que em modelos lineares a gente não se preocupa tanto com a amplitude da onda, né? Porque solução linear, você multiplica por qualquer valor, é solução ainda. Na não linearidade não é isso, e para essa onda solitária ser uma onda viajante, tem que ter um perfil super bem calibrado e ajustado. Tá? E esse era o último comentário que eu ia fazer. Tá bom, e nesses 15 minutinhos, 10 minutinhos, deixa eu preparar contar um pouquinho a história do problema que a gente vai resolver, que é desse artigo de Rosales e Papanicolaou. Deixa eu botar a referência. Quem tiver interesse nessas coisas desse artigo que eu estou mostrando, se não tiver Quer dizer, o meu é só baixar na minha página. E esse aqui, que é um artigo antigo, que nem dá para encontrar na internet, é de 83, né? Se gostar do que eu vou falar agora e quiser cópia, eu acho que eu deixei tá na Xerox alguma dessas coisas, mas eu já não lembro mais, pode ser que não esteja. Tá? Então, vamos lá. Então, esse é um problema que foi um dos primeiros artigos, o artigo que eu comecei a ler para a minha tese, e que é bom para aprender, né, alguns aspectos técnicas que expansão em séries de potência, como a gente viu, mas agora com ingrediente de múltiplas escalas. O que é o ingrediente de múltiplas escalas? Né? Então é um truque matemático que aparece em vários lugares, né? Muito, e até em moda, até hoje, cada vez mais, porque vários problemas são dessa natureza. E só de curiosidade, quem aqui sabe quando eu falo em... Quer dizer, primeiro, quando eu falo em problema de múltiplas escalas, talvez todo mundo aqui saiba do que estou falando, ou não? Só de curiosidade, para saber. Não? Então, ótimo. Vamos aprender mais a partir dessa aula. Então acho que eu nem tenho que ficar aqui conversando. Deixa eu começar a explicar o problema. Múltiplas escalas, só uma coisa a saber, é que tem diversas escalas o problema. Tá? Então, deixa eu ficar de boca calada e na verdade, termos de essas perguntas e contar a história para vocês. Então, o artigo que eu vou usar, artigo referência, é o seguinte. E foi publicado na revista do MIT, se chama Studies in Applied Math. Volume 68. Em 83. Então, o Rubem Rosales, né, era pós-doc do Papanicolaou, hoje em dia ele é professor no MIT, é argentino, já até esteve aqui no IMPA, e na verdade semana que vem vai ter uma palestra aqui, que não vai ser até de fluidos, semana que vem, né, até não sei para vocês se interessar, a palestra que tem amanhã, né, de um francês, e depois na outra quinta-feira tem a palestra do Esteban Taba, com um argentino que é professor na NYU, no Curran, e que foi aluno do Rosales. Papanicolaou foi o meu orientador. E esse foi o primeiro artigo que eu estudei e que o artigo trata do seguinte. Eles fizeram análise tanto para fundos periódicos, para primeiro, né, começar a entender a matemática, como para fundos aleatórios. Na verdade, Papanicolaou estava interessado em fundos aleatórios, sem estrutura. Esse eu não vou falar para vocês. Então, um fundo periódico, pensa o seguinte, né? Vou fazer aqui uma caricatura.
eu tenho aqui um fundo periódico rápido com respeito à escala da onda. Tá? Então está aqui o meu fundo, minhas montanhas. E a pergunta é como é que eu faço a análise assintótica, como é que eu entendo como é que essa microestrutura porque varia de forma rápida, afeta a onda que está na, a gente fala de escala de referência. Então depende. Você pode botar isso aqui na escala de referência ou escala lenta, vocês vamos ver como é que vai escrever. Isso aqui, microestrutura, que vai ser numa escala rápida. Logo, esse problema, e para o problema periódico não é tão importante por quanto tempo a onda viaja. Para o problema aleatório, então a gente tem inclusive 3 escalas. Tem essa escala aqui, que é a escala da topografia, tem escala da onda e tem depois a onda viajar por muito tempo. Então você tem 3 escalas. Então já está vendo de onde aparece a palavra um problema com múltiplas escalas. Quando você fala em análise de múltiplas escalas, é o que a gente vai ver agora, isso se traduz em como você vai escrever as variáveis do problema. Então você basicamente inventa variáveis, como matemático, você basicamente inventa variáveis a mais, amarradas às diferentes escalas, e se você fizer o escalonamento correto, que agora você já sabe o que quer dizer, as escalas interagem, e o problema fica interessante. Se você fizer sua análise e nada de interessante acontecer, é porque você fez uma separação de escalas errada. Uma escala não conversou com a outra. Dá para entender? Né? Começar a ter um feeling para isso. Então, esse que é a análise de múltiplas escalas. E aqui eu já vou, nesses minutos que faltam, né, começar a mostrar para vocês como é que as escalas que eles escolheram, porque sabiam que, ou não sei se tentaram outras que não deu em nada, mas a que deu certo, a que deu coisa interessante, então publicaram, certo? E a análise de múltiplas escalas é isso, um problema com múltiplas escalas e como é que você transfere isso para a matemática, né? E uma das maneiras é fazendo uma análise de múltiplas escalas, e que na verdade é uma análise que você inventa múltiplas variáveis, cada uma associada às escalas. É isso que vocês vão aprender, então é bom. Como vocês nunca ouviram falar disso, uma técnica nova que já vai, né, mais uma que vai com vocês nesse curso. Então olha só como eles fizeram o problema. Então eu vou escrever o problema agora, teoria do potencial adimensional na forma que vocês já viram. Não tem nenhuma novidade, eu vou escrever aqui para refrescar a memória e ficar também registrado no vídeo. Então, assim, ele chama a direção vertical de Z, deixa eu usar a mesma anotação do artigo. Então deixa eu ver, y igual a menos h, então é assim, x e z. Se estiver errado, depois eu corrijo. Não está certo. Eu fiz. Isso aqui é em Z igual a alfa eta t. Agora aqui, ó, como tem o fundo, essa condição agora de Neumann no fundo já é mais complicada. E eles sugerem os seguintes parâmetros. Já vou contar para vocês por quê. Então, lembrando, olha, isso aqui era alfa é amplitude sobre H0, beta é H0 ao quadrado sobre lambda ao quadrado,
e gamazinho era Lzinho, que nesse caso agora aqui é o período do fundo, sobre a onda, tá? O comprimento de onda. Então, olha só a leitura um pouco como eu falo, professor japonês. Quem escreve com uma anotação boa, não precisa nem de palavras nem de texto, começa a adivinhar o que está acontecendo. Tá? Então, teoria do potencial não linear, fracamente não linear, fracamente expressiva, porque está escrito aqui, certo? Se não botar só um beta ali, não necessariamente é isso. Então, na hora que escolhe isso aqui, ó, e como que a gente vai escrever depois, mas deixa eu adiantar porque o tempo está acabando, os autores, né, aí lendo o artigo lá na introdução, vão dizer isso, quando você já meio sabe, eles querem o seguinte, eles já sabem, até porque Papa Nicolau foi um dos autores de um livro que virou um pouco uma bíblia de homogeneização, que é Bensusan Lyon, Papa Nicolau Lyon, famoso matemático francês, que agora tem um filho, que é o Pierre-Louis Lyon, né, mas é o Lyon pai, e que o Papa Nicolau passou um tempo na França, tem um livro de homogeneização. E homogeneização é basicamente como é que você, quando tem misturas de materiais, na verdade, a homogeneização começou com materiais, quando você faz mistura de materiais, como é que você tira uma propriedade efetiva da mistura? Em outras palavras, então, um problema de aplicação, mas que em análise funcional, né, nos anos 80, teve uma grande explosão de entendimento de como fazer isso. Então, imagina que você vai resolver um problema até, inclusive, elíptico, de condutividade, não tem nem onda, e você tem o seu domínio, em que as propriedades do seu domínio, então, na verdade, a homogeneização começa assim, de fazer um desenho, né? Okay? Então, depois eu vou apagar. Então, homogeneização, assim, imagina que você tem um domínio, e aí você coloca inclusões, aqui é a caricatura, e dois materiais. Então, como a gente está falando em condutividade, imagina que esses discos são discos de ouro, por exemplo, e o fundo é um outro metal. E aí eu pergunto, qual é a condutividade dessa caixola? É uma mistura. Agora, aumenta a frequência da inclusão. Isso aqui não está muito com cara de mistura. Mas se eu começar a diminuir e botar mais disquinhos aqui, começa a ficar como uma mistura, certo? Então aqui é a mesma coisa, é mais semelhante. A onda não consegue ver os detalhes, sentir os detalhes de cada montanhazinha. Então ela vai sentir isso aqui quase como se fosse um fundo plano, mas com uma propriedade diferente. E essa maneira que essa propriedade diferente aparece é não trivial. Né? Então, em condutividade, a condutividade efetiva, e se acha cotas superior, inferior e tudo mais, em geral está um pouco associada com média harmônica das condutividades e tudo mais. Não é a primeira média que você imagina, simplesmente integrar e tudo mais. Tá? Então, aqui, na verdade, vai até aparecer uma coisa parecida. E com essa experiência que Papai Nicolau tinha de homogeneização e tal, e ele já sabia que, e acontece isso, eu até depois, como um dos exercícios da minha tese, comecei a fazer até isso no computador, se você fizer um fundo periódico rápido, a onda acha que está num meio homogêneo, ou seja, plano, mas com uma velocidade diferente. Então você basicamente não vê reflexão e vê essa onda viajando para a direita com uma certa velocidade que é diferente da do fundo plano. Tá? Então, baseado nisso, Rosales e Papa Nicolau falaram o seguinte, como é que eu agora tiro? E olha só, agora a pergunta é complicada por causa dessa fronteira daqui, senão vocês já saberiam fazer. Como é que eu tiro daqui uma KdV, já que vai ter onda só andando para a direita, uma KdV efetiva? Ou, em outras palavras, uma KdV que captura essa mistura, que pega a velocidade efetiva nesse meio. Porque pensa só o seguinte, raso fundo, onda longa, a onda anda mais rápido no fundo e mais devagar no raso. Tá? E bota aqui um fundo periódico de média zero, aí a primeira coisa que você fala assim, é a KdV usual, com a velocidade, já que está passando o mesmo tempo mais rápido que o mesmo tempo mais devagar, deveria ser a KdV usual. Não. Aí já começa a primeira coisa legal, matemática interessante, porque a intuição falha e a matemática te dá
a resposta correta. E depois eu vou e faço no computador o modelo completo e vejo que é isso mesmo, que capturou bem. Então, fantástico isso, né? Bacana, vamos aprender isso. Então agora, assim, e a outra coisa, por que eles escolheram assim? É porque um pouco deu para fazer análise. Então agora aqui, olha, Lzinho sobre lambda é pequeno, tá? Deixa eu voltar só um passo, perdão. O em laranja, por que ele escolheu alfa igual a beta ordem epsilon? Pelo que eu acabei de contar para vocês. KDV, então fracamente não linear, fracamente dispersivo, e eles já sabem que deve dar alguma coisa viajando só para a direita, vai sair uma KDV daqui, tá? E isso aqui está dizendo que o fundo é rápido, com respeito à onda, olha, rápido com respeito à onda, e em vez de ser epsilon, é raiz de epsilon, que é a maneira que deu um escalonamento interessante, tá? E a gente já vê um pouquinho aqui, ó, o efeito desses dois carinhas aqui, ó. Beta é epsilon, eu acho que um pouquinho também por isso que eles estão escolhendo assim. Beta é epsilon e gama é raiz de epsilon, tá? Se os dois fossem epsilon, ia dar que a derivada da topografia tinha um efeito ordem 1 nessa condição de Neumann complicada. Como eles escolheram raiz de epsilon, ainda sobra um raiz de epsilon aqui. Fica epsilon sobre raiz de epsilon. Então, significa que o efeito da inclinação da topografia ainda é uma perturbação. Estão entendendo? Está claro para vocês todos, né? Então, é a maneira de por que está escolhendo o escalonamento para ver se dá samba. E para dar samba, quer dizer, para dar uma coisa interessante, significa que não vai dar a KDV usual que a gente espera. Vai ter surpresas muito bacanas. Vai dar uma KDV, mas com coeficientes que vêm de problemas auxiliares não, sabe, não óbvios. E é isso que vocês vão aprender, a gente vai aprender na próxima aula. Então, como é que a gente resolve esse problema? E a ideia vai ser fazer uma série de potências em φ. Isso vocês já viram, potências de epsilon. Tá? As potências de epsilon, pelo fato de ter uma raiz aqui para poder casar com raiz, as potências de epsilon vão ser em raízes de epsilon. Então, o termo de ordem 1 é raiz de epsilon a 0. Então, é termo de ordem 1. O termo, né, o de ordem 1 ou de ordem 0, como a gente quiser chamar. Depois, o próximo é raiz de epsilon, 3 meios, né, e por aí vai. Tá? É assim que eles vão organizar e vão ver. O que eu consigo cozinhar disso? Meu tempo acabou e a gente vai ver. E aí, a coisa que eu não vou nem contar para vocês agora é que, apesar desse problema ter só uma variável espacial na direção x, então eles vão construir duas variáveis, que é uma associada à onda, que varia mais lentamente, e uma associada ao fundo, que varia rápido. Até mesmo porque o próprio h é x sobre raiz de epsilon, então é uma variável rápida. Tá? Enfim, em vez de correr, eu conto isso para vocês em detalhe, vamos ver isso, né, de forma, eu estou contando agora, motivando a história. A gente vê isso na aula que vem. Então, vai ser uma boa instância onde vocês vão aprender, vão ver uma técnica que é uma técnica de múltiplas escalas. Múltiplas escalas do ponto de vista físico, aqui, ou geométrico, né? E análise de múltiplas escalas. Quando a gente fala problema de múltiplas escalas, não diz um pouco a técnica. Quando você fala análise de múltiplas escalas, em geral você entende uma homogeneização, uma análise assintótica, uma homogeneização deixa de ser assintótica, nem sempre a análise assintótica é rigorosa. Né, em homogeneização se conseguiu nos anos 80 colocar num jeitão de análise funcional para fazer sentido, tudo mais. E aí quando você faz análise assintótica múltiplas escalas, vocês vão ver na aula que vem, você inventa variáveis novas para poder tratar as diversas escalas. Tá? Então é isso.